Hoje eu quero falar sobre por que a lógica falha às vezes na empresa. Você tem a seguinte situação: você tem uma decisão que você quer tomar, já tem um plano, um argumento para isso, e você vai e resolve. Quero contratar um ERP para minha empresa, ou eu vou implantar um processo para dar ordem. Só que aí isso vira um custo e vira um atrito desnecessário. Então, naquele ERP, a planilha paralela começa a dominar o processo. O processo que você criou em outro departamento se tornou burocrático e a empresa ficou mais lenta. Ou o gestor que você contratou, que deveria te desafogar, te tornou mais preso ao processo. Isso acontece porque a gente geralmente trabalha com uma premissa de que as coisas são previsíveis no mundo, né? Meu plano que eu desenhei aqui vai dar certo. Só que as circunstâncias mudam, os contextos são diferentes. Para isso eu quero te apresentar uma ferramenta que foi criada por um ex-funcionário da IBM para ajudar a diagnosticar os problemas de uma maneira melhor antes de entrar com uma solução para eles. Aqui na descrição tem uma referência legal que você quiser se aprofundar nele. A habilidade principal de um líder é você gerenciar o ambiente para que as pessoas consigam tomar decisões. E aqui não é sobre ser o mais inteligente ou sobre você ter a melhor prática de mercado ou a ferramenta maioral para isso. O Kneffin, que é o modelo que eu vou te passar, ele é mais ou menos um radar de contexto. Você vai entender aonde se encaixa o problema que você quer resolver, para aí sim você fazer um planejamento ou tomar uma decisão diante daquilo. Antes de tudo, o que é um problema? O problema é o que eu tenho na minha empresa todo dia. Beleza, mas o que é a definição de um problema? O problema é uma situação, questão ou condição onde você tem uma dificuldade, um desafio ou um obstáculo a ser superado. Só que para a gente entrar no modelo, você precisa de entender a tipologia de problemas, que são 3, basicamente. Então imagina, você furou o pneu do seu carro. Então aqui é uma tarefa muito simples, você já sabe o que tem que ser feito. Isso a gente chama de problema conhecido. É uma coisa que você tem ferramentas e procedimentos claros para resolver aquilo. Você já tem uma compreensão do que resolve aquele problema. Você vai passar uma cola, enfim, levar no mecânico. A resposta ela está no passado porque alguém já resolveu aquele problema e você só está aplicando aquilo. Agora, se você vai desenvolver uma vacina para uma doença que existe, então quando surgiu o Covid, por exemplo, embora você não tenha uma solução imediata, aquilo é um problema que pode ser resolvido com o que a gente tem de recurso e conhecimento hoje. Vai requerer uma pesquisa, uma inovação ou algo do tipo, mas é uma solução que é possível de ser resolvida. Isso a gente chama de problemas conhecíveis. É onde está num universo que é possível a gente chegar na solução daquele problema, embora a gente ainda não a tenha. Agora, e se eu te perguntar, quais são as implicações éticas e sociais de uma superinteligência artificial geral, que é o que todo mundo quer falar aí? Embora a gente tenha alguns aspectos que a gente consegue prever, você não consegue ver a extensão total desses impactos. Para poder você ter um tipo de problema como esse a ser resolvido, você ainda tem um alto grau de incerteza. Então a gente chama isso de problemas incognoscíveis. Ah, mas pra que eu quero saber esse tipo de coisa? Calma que eu vou chegar na explicação. São 4 categorias e para cada uma delas eu quero te mostrar o que é, como reconhecer ela, como agir, como medir o seu progresso diante daquilo e, o mais importante, qual que é o seu estilo de gestão que você deve entrar para aquele tipo de problema. O que eu quero dizer com um tipo de gestão? Para cada uma dessas situações, você vai ter um conjunto de pessoas que vai resolver aquilo. É uma equipe, vamos dizer assim. Nessa equipe, você vai ter um gestor, que ele vai estar destacado com uma bolinha diferente aqui. Você vai ter os liderados, que vão ser as bolinhas com a cor igual. Você tem a quantidade máxima de pessoas que caberia nessa equipe para poder esse modelo não quebrar. E você tem uma relação de dependência entre essas pessoas, que isso aqui vai ser representado pelo pontilhado, quando você tem uma relação fraca, e uma linha não pontilhada para quando for uma relação forte entre essas pessoas. O Kneffin, ele é representado por essa imagem aqui do lado. Mas entenda que ele não é uma matriz, e ele é uma forma de você enxergar o domínio daquele problema. Então, quando o domínio é simples, imagina que você está emitindo uma nota fiscal para o seu cliente, ou você está fazendo um fechamento de caixa da sua empresa. Isso é um problema que é muito claro e óbvio de ser resolvido, porque você tem um cenário estável. Isso é uma categoria de problema que eu falei mais cedo, de problemas conhecidos. É um processo que a causa e efeito são muito óbvios. Assim, existe uma maneira muito óbvia de você fechar um caixa e não varia muito disso. Então a resposta aqui é você padronizar. Qual que é a lógica? Você entende o problema, quero fechar o caixa. Você categoriza, então você tem práticas já existentes de como fechar um caixa e você escolhe qual é a melhor.
Aqui são as melhores práticas que encaixam. Não existem 200 maneiras de você fechar um caixa, existem pouquíssimas e você vai pegar a que funciona melhor ali no seu contexto. Como é que você reconhece que o seu problema é do domínio simples? Quando você tem uma alta repetibilidade. Quando você faz 10 vezes a solução daquele problema, ela é praticamente igual em todas. Outra forma é você ver que tem uma concordância rápida. Você pergunta para pessoas diferentes e elas geralmente te dão a mesma resposta para aquele problema. Qual que é o erro aqui? É quando você tenta padronizar uma coisa que não se estabilizou ainda. É um processo que você ainda está aprendendo com ele, você está desenvolvendo, e você acaba criando uma burocracia ou um atrito desnecessário. Para esse domínio, a melhor estrutura de equipe é comando e controle. Você tem um líder que tem uma forte dependência com os seus liderados, e essa pessoa é quem dá as ordens, dita o problema, escreve o manual e garante que aquilo é seguido. Isso aqui funciona para equipes muito grandes, né? Você tem mais do que 150 pessoas que resolvem o mesmo problema. Eu coloquei 150 como base aqui, mas às vezes você não tem nem 150 funcionários, então entenda que isso é só uma referência. Às vezes você tem um departamento com 2 pessoas, que esse aqui vai ser o melhor cenário. Se não funcionar no seu contexto, ignore. Qual que é a métrica que você usa para medir o seu progresso aqui? Eficiência. Eu estou conseguindo fechar esse caixa rápido? Ou é o tempo de resposta do meu cliente tá eficiente, assim por diante? O próximo é o complicado. Eu quero instalar um sistema de ERP dentro da minha empresa. Então eu preciso de analisar a integração que eu vou fazer, qual que é o custo para a adoção da ferramenta, ou eu quero precificar diferente o meu produto ou serviço. E para isso não existe uma única resposta certa. Eu posso precificar de acordo com a margem, com o volume, com o meu posicionamento de marca. O ERP não existe um só, existem vários. Aqui ainda está nos tipos de problema conhecidos, mas a relação de causa e efeito ela não é tão clara. Assim, as coisas não são tão óbvias e às vezes você precisa de um analista ou um expert naquele assunto para resolver. Nesse caso do ERP, você precisaria de um técnico para poder te ajudar com isso, se você não for essa pessoa. Além do técnico, você precisa de alguém do financeiro junto para poder te orientar sobre o que funciona lá dentro do departamento ou o que não. Então, nesse caso, você entende o problema, você analisa de acordo com as práticas existentes e aí você responde de acordo com o que adequa melhor ao seu contexto. Qual que é a diferença do primeiro domínio aqui? Você tem uma dependência maior de uma expertise específica ou de dados. Você, no caso do ERP, você tem um financeiro que precisa te ajudar ou um técnico de TI para te ajudar. E aí você precisa de fazer uma análise, uma comparação ou analisar uma experiência prévia antes de tomar aquela decisão. E geralmente não existe uma única resposta para as coisas. Se você escuta 2, 3 profissionais diferentes, você vai ver caminhos plausíveis, cada um com seus trade-offs. Qual que é o erro principal do gestor aqui? Você quer forçar o seu caminho. Você acha que só existe a sua maneira correta de fazer as coisas, e aí você mata a inteligência do time e manda quem pode, vira política. Qual que é a estrutura de gestão para esse tipo de cenário? Integração entre equipes. O líder aqui ainda existe, mas ele serve mais para poder dar uma direção do objetivo de nós precisamos de implantar um ERP, do que de fato dar qual que é a resposta correta. Então existe uma forte dependência entre todos os membros aqui, porque você precisa de que todos tenham voz para poder cada um colocar a sua expertise em prática. Isso funciona para equipes menores e a métrica principal aqui é eficácia. Qual das soluções atendeu melhor ao meu problema? O terceiro domínio são os problemas complexos. Eu quero melhorar a experiência do meu cliente, quero aumentar a retenção dentro da minha empresa. Você não sabe exatamente qual que é a resposta para isso. Se você soubesse, já teria feito e teria dado resultado. E você não estaria, talvez, nem assistindo esse vídeo aqui. Esse domínio já entra nos tipos de problema conhecíveis. Você ainda não sabe qual é a resposta, mas é possível você chegar lá. Você não tem 100% de certeza de que a solução que você vai desenhar vai atender ao problema, mas você consegue aprender e fazer ajustes finos ao longo do caminho. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre MVP. Isso pode te ajudar nesse tipo de problema. Qual que é a lógica aqui? Dessa vez você começa sondando, aí você entende e analisa, e aí você responde. São as práticas, em vez de boas práticas ou melhores práticas, a gente chama de práticas emergentes. Você ainda vai descobrir qual é a prática correta. Qual que é o sinal desse tipo de domínio? Se você pergunta para 3 pessoas boas da sua equipe e cada uma dá uma resposta diferente, pode ser um sinal. O resultado geralmente depende de comportamento humano e não só de um processo ser seguido. É o cliente que vai te responder se ele gostou, se ele não gostou, se atendeu, se não atendeu. Então, a sua ação, ela muda o sistema. A ação correta, então, é você testar. A sonda aqui são pequenos experimentos, é um piloto MVP que você faz
E aí você vai analisar para ver se aquilo está seguindo no caminho que você quer. Para aí sim você expandir a solução para poder se tornar eventualmente uma boa prática ou uma melhor prática que aí você traz para os outros dois cenários. Qual que é o erro grande do gestor aqui? É você querer uma certeza da solução antes de você agir sobre ela. Você quer fazer uma grande análise de um cenário que você nem conhece, ou você quer que alguém da sua equipe faça isso, e isso vira um projeto grande, caro, e você nem validou a ideia para ter certeza de que aquele é o caminho correto ou não. Outro erro é você copiar a boa prática de outra pessoa. Você olha para o seu concorrente e pensa, porra, então eu vou implementar isso na minha empresa também. Mas você não entende o contexto do seu concorrente. Você não está dentro da empresa dele para saber por que ele implantou daquela forma. Qual que é o tipo de estrutura de gestão para esse tipo de cenário? Olha que interessante. Aqui, a liderança ela é emergente, situacional e compartilhada. As equipes aqui são menores, no máximo umas 15 pessoas, dependendo do tamanho da sua empresa. A liderança ela é compartilhada. Como é que funciona isso na prática? Se eu estou fazendo um teste de atendimento ao cliente, quem vai ser o líder naquela situação vai ser alguém do atendimento, que vai me dizer, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, vamos tentar dessa maneira. E aí, na discussão do atendimento, nós chegamos à conclusão de que eu vou automatizar o agendamento do meu cliente. Agora, não é mais o atendente que vai ser o líder da situação. Quem vai liderar, quem que vai dizer as restrições, a viabilidade, não vai ser o cara do atendimento e nem você. Vai ser o técnico que vai ser quem vai implementar a solução. E aí a métrica de progresso aqui, ela é aprendizagem. Se você vai buscar o tempo de atendimento num momento que você ainda está testando a solução, você está desenhando uma métrica para o domínio errado. Por fim, a gente tem o domínio caótico, que é quando atrasar é mais caro do que você errar. Isso é quando o sistema de faturamento seu sai do ar, é quando um cliente enorme seu está gritando e ele quer cancelar, ou então você está correndo um risco de escalar isso publicamente. Então a prioridade aqui é você conter o dano, antes de tentar entender qual é o problema. A definição disso aqui é crise. Você quer estabilizar antes de otimizar. Então qual que é a lógica? Você age com o que você tem na mão, entende para ver se aquela solução resolveu o problema, se não você volta para a ação. E aí uma vez estabilizado, o que você vai responder, que é você entender o que aconteceu para não acontecer de novo. E isso é fundamental. Como é que você reconhece isso? Se não ficou óbvio para você, cada hora que passa, o dano piora. Se você não tem informação suficiente e não vai ter tempo de buscar essas informações, então isso já entra num cenário caótico. Ou quando algo está quebrando em tempo real e acho que está muito óbvio para você como identificar isso. Qual que é o erro de gestão aqui? É quando a empresa fica reativa. Todo dia tem uma urgência, tudo é urgência, e você nunca faz a parte do responder, que é você analisar o porquê daquela urgência e como fazer para evitar que ela aconteça de novo. Outro erro é quando o dono é o gargalo desse tipo de situação. Tudo passa pela decisão nele, é só no grito que resolve. E aí a estrutura de gestão para esse tipo de situação é diferente. É dividir para conquistar. Você tem um comando curto, você tem responsabilidades claras e comunicação muito simples. Você tem uma fraca dependência entre as partes aqui. As equipes são pequenas para resolver aquele problema, então é um atendimento do cliente, é o cara do TI. São poucas pessoas, cada um com as suas responsabilidades. E a liderança aqui, ela serve só para direcionar. Ela não serve para poder mandar o que tem que ser feito. E a sua métrica aqui, basicamente, são danos evitados. O buraco entre esses domínios é o que a gente chama de desordem. É quando você não sabe qual domínio que você está e você age com a ferramenta errada. O padrão mais comum é o gestor empurrar para um problema claro ou complicado porque você tem uma sensação de controle sobre aquilo. E é nesse ponto que tem a fronteira entre o simples e o caótico. Qual que é a questão aqui? É quando você tende a simplificar demais as coisas. A sua melhor prática, que por muito tempo foi a maneira como fizemos, se torna uma crença. E aí você começa a ignorar os sinais de que o contexto mudou. O mercado evoluiu, o seu concorrente mudou, e você acha que a maneira como você sempre fez sempre vai funcionar. O autor até chama isso de perigos da complacência. O que é o custo típico desse tipo de problema? É você ter uma crise operacional, aí você centraliza todas as decisões, você perde o cliente e você tem um super retrabalho para poder ter que resolver as coisas depois. Então, recapitulando para facilitar, se você vê que é uma coisa repetível, se eu faço 10 vezes e sai praticamente igual,
Isso pode ser um problema claro ou simples. Agora, se existe uma pluralidade, você tem 2, 3 formas de resolver, se você está brigando para provar que só existe um jeito de resolver as coisas, talvez você esteja simplificando um problema que é mais complicado. Se você precisa de testar só para depois entender qual vai ser a forma de ser feita, isso é um problema complexo. E se for uma situação que piora a cada segundo e você tem que agir o quanto antes, isso obviamente é uma urgência, que é um cenário caótico de ser resolvido. O Kneffing, ele não vai escolher para você qual é a situação. Ele vai te ajudar a entender o contexto para te impedir de tomar a decisão certa para o cenário errado. A decisão boa dentro da sua empresa não é a mais lógica, e sim a que respeita o contexto correto. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. E comenta aqui embaixo algum tipo de problema que você acha que você categorizou errado. Valeu e até a próxima.